Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de propósito de vida. Qual o nosso propósito de vida, afinal? O que nós viemos fazer neste mundo? Muitas vezes o ser humano, ele se encontra numa crise existencial. Ele se depara com vazio e ele se perde na vida. Tipo, o que eu vim fazer nesse mundo? Começa a não ter sentido. Então, o ser humano, ele precisa de respostas. Ele precisa ter algo a mais, algo que faça sentido na vida. Nós não viemos no mundo apenas para nascer, crescer e morrer. Nós precisamos ter uma motivação, um algo maior, gente. Tem uma técnica muito famosa chamada Ho'oponopono. É uma técnica havaiana focada na cura interior, na verdade. E o conceito dessa técnica é muito interessante. Para o Ho'oponopono, só existem duas formas de viver a vida. Uma delas é através das crenças ou memórias limitantes e a outra é através da inspiração da alma. O que seria viver através das memórias limitantes? Viver através das memórias limitantes seria viver através de todas aquelas crenças que nos são impostas no decorrer da vida. Não posso, não sou capaz, não é possível. Tudo isso é colocado na nossa formação desde a nossa concepção, incluindo os nossos antepassados, e nós carregamos essa carga por toda a nossa vida. E, em contrapartida, viver a nossa vida através da inspiração da alma seria o quê? Ouvir a voz do nosso coração, ouvir o nosso chamado, o que nós realmente viemos fazer aqui. Quando nós vivemos através das memórias limitantes, nós vibramos escassez, nós atraímos problemas e pessoas negativas, a vida para nós se torna pesada. Então, nós vamos carregar aquilo. A gente acaba que não cria uma realidade abundante. A gente sobrevive à vida. Quando a gente vive a partir da inspiração da alma, nós vibramos abundância, nós atraímos oportunidades e pessoas positivas. A vida se torna leve e flui, né? E tudo se torna mais leve. Nós criamos a nossa realidade. Porque uma coisa, no Ho'oponopono, também é dito, nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade. Independente, gente, de qualquer fator externo, nós somos os responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Um exemplo muito clássico, né, que a gente vê falar muito hoje em dia. Imagine uma pessoa que esteja vivendo em um relacionamento abusivo. Essa pessoa, ela está presa num ciclo vicioso, que muitas vezes ela não consegue sair daquela situação, né? Então, imagina quantas crenças, quantas memórias limitantes essa pessoa está carregando consigo e está agregando ainda mais naquele momento. Não estou falando que é simples sair da situação, não estou falando que é fácil resolver tudo isso, mas é possível. Nós precisamos colocar consciência na situação e saber que nós somos responsáveis pela nossa situação. Por mais drástico do que eu vou falar agora possa parecer, mas, voltando no caso do relacionamento abusivo, se você está dentro de uma situação dessa, primeiramente quem está cometendo abuso é você mesmo com você. Porque você está se permitindo estar naquela situação. Se a outra pessoa está causando aquilo para você, é porque você está permitindo. Não existe vítima, gente. Nós sempre somos e seremos responsáveis por 100% da nossa vida, por 100% da nossa realidade. Por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça ser sair de uma situação de um ciclo vicioso, tá? E um outro ponto importante que eu queria trazer para vocês aqui também é um conceito também que a gente trabalha dentro do yoga, tá? Quem já ouviu falar de karma e dharma?
Karma, às vezes acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente fala, nossa, isso é um karma na minha vida. Mas o que seria isso? De onde vem esse termo? Dentro do yoga, o termo Dharma significaria a nossa verdade, o nosso propósito, o motivo com que a gente veio nesse mundo. E os karmas são situações em que a vida vai nos colocando para nos direcionar e não deixar nos desviar desse propósito maior. Então, imagine que você tem um propósito maior e de repente você começa a se desviar dele. Às vezes vão acontecendo muitas coisas na nossa vida que a gente acredita às vezes ser negativo. Fala, nossa, isso só acontece comigo, mas por que disso, por que daquilo? Às vezes nós passamos por karmas que são necessários na nossa vida para nos colocar de volta na rota, para que a gente não se perda no nosso propósito. Então é muito importante a gente estar atento aos sinais. Por isso é tão importante trabalhar o autoconhecimento, porque é igual aquela frase famosa, quem já assistiu Alice no País das Maravilhas vai saber o que eu tô falando. Para quem não sabe onde quer ir, gente, onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o rumo da sua vida, como você vai se direcionar? Como você vai ter força para sair de um relacionamento abusivo? Como você vai ter força de mudar e às vezes recomeçar? Então, trabalhar o autoconhecimento é muito importante. É muito importante. E a nossa verdade, o nosso propósito, pode parecer complexo, mas fala, mas qual é o meu propósito? Como eu vou descobrir isso? Gente, já está tudo aqui dentro. É só a gente aprender a acalmar, aquietar e ouvir o que está aqui dentro. Porque o que é viver de acordo com a inspiração da alma? É ouvir a voz do coração. É isso que o Ho'oponopono nos ensina. Então, eu não estou em momento nenhum dizendo que é fácil. Não é fácil, gente. Mas é possível. E nós temos que colocar consciência, colocar atenção, principalmente em relação aos fatores externos. Hoje, os fatores externos, às vezes, não nos deixam aquietar e olhar para dentro. A gente passa por distração o tempo inteiro. É na mídia, é na casa, no trabalho, é nas redes sociais, é na internet. Às vezes a gente se depara tanto com distrações externas que a gente não para olhar para dentro. A gente precisa criar momentos de atenção, de concentração, de meditação. Por isso o yoga é uma ferramenta tão importante na busca do autoconhecimento, porque ele trabalha técnicas em todos esses âmbitos, para que a gente consiga acalmar, distanciar dos fatores externos, dos interferentes externos e olhar para dentro. Nós precisamos colocar isso na nossa rotina e criar hábitos. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer aqui nessa aula de hoje, que o que nós precisamos fazer então para buscar o nosso propósito, para viver de acordo com o que nós viemos para viver nesse mundo? Buscar autoconhecimento, expandir a nossa consciência, cuidar dos nossos pensamentos, porque a nossa realidade é criada pelos nossos pensamentos. Então, muito cuidado com o que você alimenta a sua mente e o que você pensa no dia a dia, porque o que você pensa é o que vai se materializar na sua vida, certo? E, para finalizar, a sua vida é a coisa mais importante que você tem, gente. Ela é única. É o bem mais precioso que a gente pode ter. Não vamos desperdiçar essa chance. Não vamos deixar passar sem que a gente consiga pegar realmente essa essência, essa verdade e tirar dessa experiência o melhor que a gente pode fazer. Então, autoconhecimento, atenção, expansão de consciência. E é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. Gratidão.